Dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem aí? Vamos ver se tá tudo certo aqui. Se a conexão começou. Se a transmissão começou. Tudo bem, tudo certo. Beleza? Estamos aqui ao vivo. Mais uma segunda-feira, primeira segunda-feira de setembro. Ao vivo na Twitch, né? Ao vivo no nosso canal da Twitch. Primeira semana de setembro, dia 2 de setembro. Já estamos nos destinando aí para o finalzinho do ano. Sou Marcelo Murim, você está aqui no canal Conexões e Crenças, na Twitch ao vivo e no YouTube depois gravado. Esse vídeo fica aqui no YouTube, né? Junto com todos os demais que a gente vem fazendo a leitura comentada da Bíblia Peshitta. Esta daqui, que é a Bíblia traduzida diretamente do aramaico, e o Livro dos Espíritos, que a gente faz a leitura às sextas-feiras. Às segundas e quartas a gente traz a Bíblia Peshitta. Sextas-feiras a gente vem com o Livro dos Espíritos. A gente vai trazer em breve aí, antes do final do ano, mais um livro, mas vamos avançando desse jeito aqui, que eu acho que não adianta a gente querer atropelar e fazer coisas em cima da hora, né, em cima da bucha. Bom dia aqui a quem está nos acompanhando, bom dia Clima Digital, aproveitar e falar da Clima Digital, que é nosso parceiro de projeto, né? Que faz toda a nossa estruturação técnica aqui, nosso blog, nosso site, autorização, gestão de cortes do nosso canal no Instagram. Então, toda a parte de backstage está na mão da Clima Digital. Obrigado aí pela parceria. Show de bola. Estamos aqui. Esse aqui é o canal Conexões e Crenças no YouTube. Nos sigam lá. Bom, já temos uma quantidade interessante de livros, de leituras de vídeos, né? A gente já tem lá toda a leitura da Gênesis, e toda a leitura da parte introdutória do Livro dos Espíritos. Já estamos nas perguntas número 20 e poucos, 28, se não me engano, 27, 28. Então a gente tem alguns cortes também, algumas outras publicações no Instagram. Nos sigam lá também, nos ajude a divulgar, né? Compartilhe, clique lá no sininho no YouTube, dê o seu joinha, divulgue entre os seus contatos, pessoas que gostam do tema aí de espiritualidade, porque a ideia é a gente fazer com que esse canal seja cada vez mais abrangente. Como eu sempre falo, é um espaço livre aí para a gente trocar e aprender, certo? É isso, então vamos lá. Vamos começar a nossa leitura da segunda-feira. A gente está no livro de Êxodo, da Bíblia Peshitta, no capítulo número 13. Então, a gente vai aqui lendo, tomando meu café está sempre comigo, vocês já sabem. Consigo ir lendo sem tomar meu café, minha garrafinha d'água está aqui. E assim a gente vai seguindo. Vamos lá. Então, a gente estava falando na semana passada sobre a institucionalização da Páscoa, né? Que foi quando começou o êxodo dos filhos de Israel do Egito, onde foi feita a praga de matar os primogênitos, enfim. Foi aí que se institucionalizou a Páscoa. Aqui o movimento, a casa está brigada, a casa está movimentada, né? Então tem o movimento da casa, vocês não reparem, às vezes pode passar uma voz no fundo aí, barulho, enfim. Segunda-feira, casa em movimento, família ativa. Começando aqui, Bíblia Peshitta, livro de Êxodo, capítulo 13, consagração dos primogênitos. Maria disse a Moisés: consagra-me
todo primogênito, todo o que abre o ventre dentre os filhos de Israel, tanto de homens como do gado, meu é. Então disse Moisés ao povo: recordai-vos deste dia, no qual saíste da terra do Egito, da casa da escravidão, porque Maria vos fez sair daqui por mão poderosa. Portanto, não comerão este dia pão levedado. Este dia vós saístes no mês da floração. E acontecerá que quando Maria vos introduzir na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, dos perizeus, como jurou a vossos pais, que vos daria uma terra da qual escorre o leite e o mel, celebrareis essa cerimônia neste mesmo mês. 7 dias comereis pão sem levedura, e no 7º dia se celebrará festa para Maria. Comereis pão sem levedar durante os 7 dias, e não será visto por vós o pão levedado em todo o vosso território. Naquele dia contareis a vossos filhos, dizendo: isto fez por mim e Allahá quando saí do Egito. E será para ti por sinal sobre tua mão e um memorial entre teus olhos, para que a lei de Maria esteja em tua boca, porque te fez sair Maria do Egito com mão poderosa. Portanto, guardarás esta ordenança e este estatuto a seu tempo designado o ano após ano. Quando Maria se houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, e a der a ti, tu separarás para Maria todo o primogênito, o que abre o ventre, também todo que nasce primeiro do gado que possuas, os machos serão para Maria. Todo o primogênito macho do gado que abre o ventre, o resgatarás com o cordeiro. Mas se tu não resgatares, então o sacrificarás, e todo o primogênito do homem dentre teus filhos, tu o resgatarás. Quando no futuro teu filho te perguntares, dizendo a ti: que significa isso? Tu responderás a ele: Maria nos fez sair do Egito, da casa da escravidão, com mão poderosa. E aconteceu que, ao obstinar Faraó ao não nos deixar ir, Maria matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito do gado. Por isso eu ofereço todo o primogênito macho em sacrifício a Maria, mas resgato todo o primogênito de meus filhos. Será para ti sinal sobre tua mão e um memorial entre os teus olhos, porque Maria te tirou do Egito com mão poderosa. Sucedeu que quando o faraó permitiu que o povo saísse, Allahá não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, porque disse Allahá: não seja que o povo se atemorize quando veja a guerra e vos faça voltar ao Egito. Portanto, Allahá conduziu o povo pelo caminho do deserto, até o Mar Vermelho, e os da casa de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque ele havia feito que jurassem os da casa de Israel, dizendo: certamente Allahá os fará lembrar de tudo que fareis subir os meus ossos daqui convosco. Havendo depois partido de Sacote, acamparam em Atã, que se encontra na extremidade do deserto. Maria ia adiante deles, de dia em uma coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite em uma coluna de fogo, para os iluminar, para que pudessem caminhar durante o dia e durante a noite. Não se apartava diante do povo a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Vamos lá. Capítulo 3. Agora aqui eu vou começar a falar umas coisas interessantes do meu ponto de vista, né? Primeiro, né, a gente precisa, obviamente, buscar uma interpretação lógica, né, dos textos antigos, né, independente de serem bíblicos, canônicos ou não, né, os textos antigos. Claro que eu não tenho uma formação literária, ecológica, né, para tirar o conteúdo mais técnico do texto, né? Mas eu tenho a minha interpretação de acordo com aquilo que eu já li, com aquilo que eu já estudei, com aquilo que eu já vivenciei. Primeiro, né? Eu acho
Claro, para mim, o texto ele é construído através de metáforas, de figuras de linguagem, né? Porque a prática ela vai passando de boca em boca, né? Então, isso foi escrito há muitos anos, né? Muitos séculos. E a forma com que se escrevia certamente tem uma conotação diferente. Então, eu particularmente não acredito que Deus tenha matado, né, os filhos, né, diretamente, né, por nada, né, ou para libertar, ou para dar o exemplo. Isso não representa um Deus misericordioso, né? Certamente algo aconteceu ali e com aquelas pessoas por consequência de algo que eles fizeram e aquilo acabou acarretando nessa situação eu também não acredito que Deus faria diferença, né? O primogênito é meu, o resto eu não quero, né? Não faz sentido isso para mim, né? Porque todos são filhos de Deus, né? Todos somos herdeiros, né? De nós mesmos, na verdade. Então isso é uma figura de linguagem para que até se pudesse ter uma lei estabelecida naquele povo, que era um povo bárbaro, né? Imagina, naquela época se vivia de uma forma precária, né? Então era importante que os líderes tivessem um certo controle do povo. Então acabavam usando também um pouco dessas leis para fazer isso. Essa é a minha forma de entender, tá? De interpretar e tá tudo bem quem não concorda comigo e tem a sua forma de interpretar. Estou aberto a gente conversar. Outro ponto interessante é essa questão das colunas de nuvem e de fogo, né? E aí que eu vou trazer um pouco de pimenta. Porque a proposta do canal também é essa, né? Conectar a espiritualidade com física quântica, com ufologia, por que não, né? E é aqui que entra essa questão, né? Eu li um livro chamado Os Astronautas de Yahvé, que foi escrito pelo J.J. Benítez. O J.J. Benítez é o escritor daquela série Cavalo de Troia. Não sei se alguém já teve oportunidade de ler, Operação Cavalo de Troia. É sensacional. Eu li o primeiro só, não li os outros, mas é sensacional. E ele fala, né, nesse livro Os Astronautas de Yahvé, da conexão de irmãos de outros planetas que fizeram parte ao longo da história da nossa civilização. Em alguns momentos eles foram atuantes, né? Então, exatamente essa questão das nuvens de fogo essa colunas de nuvem de fogo, nesse livro ele fala que eram naves extraterrestres escondidas através de nuvens, né, durante o dia e de fogo à noite, porque elas tinham uma coloração diferente, ou elas produziam chamas, não sei, não lembro exatamente, mas eram naves que conduziram o povo na saída do deserto. Então, eles iam na frente, conduzindo o povo na saída pelo deserto, e que ficou conotado ali como Deus, né? E esse livro do J.J. Benítez, ele fala que eram naves extraterrestres. Cada um acredita naquilo que quiser, né? Enfim, mas é bem interessante essa teoria, né? E não é conspiracionista, é uma teoria que pode ser verdadeira, né? A gente não sabe, né? Eu não estava lá, ou pelo menos se estava, não me lembro. Então vamos lá, capítulo. O que você acha aí? Tá acompanhando? Você que está acompanhando aqui, Clima Digital, o que você acha? Eram naves ou não eram? Bota aí seu comentário no, no chat. Vamos continuar aqui, capítulo 14 do livro de Êxodo. O faraó persegue os filhos de Israel. Esquentar a goela. Então Maria falou a Moisés, dizendo a ele: diga aos da casa de Israel que voltem e acampem junto da desembocadura do canal, entre Magdol e o mar, diante de Beelsefon. Acampareis do lado oposto, junto ao mar. Então dirá a Faraó a respeito dos filhos de Israel: estão encurralados na terra, o deserto se fechou contra eles. Também disse Maria a Moisés: eis que eu endureci o coração do Faraó,
Ele vos perseguirá, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Então saberão os egípcios que eu sou Mariá, e assim eles fizeram. Quando comunicaram ao rei do Egito que o povo partia, o coração do Faraó e dos seus servos se virou contra o povo de Israel e disseram: que fizemos ao permitir que Israel partisse e deixasse de nos servir? Então ele amarrou suas carruagens, tomou consigo o seu povo. Tomou 600 carruagens escolhidas e todas as demais carruagens dos egípcios com oficiais sobre todas elas. Havendo Mariá endurecido o coração do faraó, rei do Egito, este perseguiu os filhos de Israel, mas os filhos de Israel saíram com mão elevada. Mas os egípcios os perseguiram com a cavalaria completa de Faraó, juntamente com suas carruagens, os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos enquanto acampavam junto ao mar, quando acampavam junto à desembocadura do canal, diante de Belsafã. Ao se aproximar o Faraó, os da casa de Israel levantaram os seus olhos e viram os egípcios vindo em sua perseguição, e sentindo muito medo, os filhos de Israel oraram diante de Mariá. Então disseram a Moisés: acaso não havia sepulcros no Egito para que nos trouxesse para que morrêssemos no deserto? Por que fizeste isso a nós e nos fizeste sair do Egito? Acaso não é isto que falamos a ti no Egito, dizendo: deixe-nos servir aos egípcios? Pois melhor seria para nós servirmos os egípcios do que morrermos no deserto. Então respondeu Moisés ao povo: não temais, esperai e vereis a salvação que Mariá fará por vós hoje. Os egípcios que agora estáis vendo, jamais voltareis a vê-los. Mariá lutará por vós, enquanto vós estareis quietos. Depois orou Moisés diante de Mariá. É interessante a submissão do povo, né? O povo prefere ser escravo do que arriscar se libertar e correr o risco de perecer, né? Então, isso não é uma prerrogativa daquele tempo, né? Até hoje a gente vê, né? Povos que se deixam escravizar com medo, né? Enfim, é interessante isso, né? Porque isso é a falta da crença, né? É a falta da crença do porvir, né? Na vida após a carne. Olha lá, a Clima Digital colocou aqui, ó. Não tenho posicionamento sobre esse assunto, mas acho a opção plausível. É, exatamente. É plausível. Então vamos continuar lá. Capítulo 14, versículo 15. E disse Maria a Moisés: por que estás orando diante de mim? Diga aos da casa de Israel que continuem em frente. E quanto a ti, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel atravessem pelo meio do mar sobre a terra seca. E eis que eu endurecerei os corações dos egípcios para que entrem atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, em suas carruagens e em sua cavalaria. Então saberão os egípcios que eu sou Mariá, quando eu for glorificado em Faraó, em todo o seu exército, em suas carruagens e em sua cavalaria. Então saiu o anjo de Mariá, qual ia diante do acampamento de Israel, e foi atrás deles. Também saiu a coluna de nuvem diante deles e se colocou atrás deles. E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E aconteceu que esteve a nuvem toda a noite junto com as trevas. Contudo houve luz toda a noite para os filhos de Israel. Durante toda a noite não se aproximaram do outro. Então, é interessante aqui, ó. Vou ler de novo esse versículo 20, tá? E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E aconteceu que esteve a nuvem toda a noite junto com as trevas, contudo houve luz toda a noite para os filhos de Israel. Durante toda a noite não se aproximaram do outro. Então, ele manteve ali o povo de Israel sob luz, né, protegido, e deixou as trevas ali para o povo do Egito. Então Moisés levantou a sua mão sobre o mar, e mediante um poderoso vento cálido, Mariá fez com que o mar se retirasse durante toda a noite, até que o mar ficou como em terra seca, e as águas foram divididas. Entendeu? A gente está acostumado a ver os filmes de Hollywood, né, da abertura do Mar Vermelho,
E a gente tem uma imagem de que ele levanta o cajado lá e o mar abre na hora, né? Não é isso que diz aqui, né? Aqui está dizendo que ele fez esse movimento, ele levantou esse cajado, mas o mar se abriu ao longo da noite, né? A noite toda o mar se abriu. Então, Maria fez com que o mar se retirasse durante toda a noite, até que o mar ficou como em terra seca e as águas foram divididas. Então, essa maré baixa aí, essa divisão da água, ela aconteceu durante a noite. Não é aquela coisa, as paredes, né, de uma coisa hollywoodiana que a gente está acostumado a ver. Mas tem uma conotação mais lúdica isso mesmo. Versículo 22 do capítulo 14. Em seguida entraram os filhos de Israel pelo meio do mar, pela terra seca, tendo as águas como um muro, tanto à sua direita como à sua esquerda. Aqui ele fala do muro, né? Os egípcios voltaram a persegui-los e entraram até o meio do mar. Atrás deles, toda a cavalaria de Faraó com suas carruagens e seus cavaleiros. E aconteceu na vigília da manhã que apareceu Maria no acampamento dos egípcios em uma coluna de fogo e de nuvem, semeando a confusão no exército dos egípcios. Pois as rodas das suas carruagens estavam travadas e avançavam com dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos de diante da casa que Maria fez uma peleja por eles contra o Egito. Então Maria disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar para que retornem as águas sobre os egípcios, sobre suas carruagens e sobre sua cavalaria. E estendeu Moisés a sua mão sobre o mar, e ao amanhecer retornou o mar ao seu nível natural, de maneira que os egípcios se encontraram com ele enquanto fugiam. Assim abateu Maria os egípcios no meio do mar. Então, na verdade, o que ele diz aqui é que Moisés fez isso à noite, né? À noite as águas se separaram, eles atravessaram, e quando os egípcios começaram a ir atrás, ele levantou a mão de novo e o mar voltou já no amanhecer. E retornaram as águas e cobriram as carruagens da cavalaria e todo o exército de Faraó, que entraram atrás dele no mar, não permanecendo entre eles sequer um. Mas os filhos de Israel andaram pelo mar como em terra seca, tendo as águas como muro, tanto a sua mão direita como a sua esquerda. Assim livrou Maria a Israel da mão dos egípcios naquele dia. Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. Ao ver Israel o grande prodígio que Maria havia realizado contra os egípcios, o povo mostrou temor de Maria e creu em Maria e também em Moisés seu servo. Ou seja, o que Deus fez, né, foi para provar também, né, para o povo de Israel a sua força, né. E aí vem a temer a Deus, né. O povo tinha medo de Deus. De fato, isso naquela época era algo necessário até, para que houvesse um certo controle, né, um certo para que o povo se andasse de forma correta, né. Ainda é necessário hoje dependendo do nível evolutivo daquele espírito, né, daquele povo. Mas, no meu entendimento, não é através do medo que a gente deve conduzir as pessoas. Mas, de novo, às vezes é necessário e importante. Vamos lá, capítulo 15. Então eles saíram, se libertaram lá de Israel, do Egito. O povo de Israel se libertou do Egito. Essa famosa passagem pelo Mar Vermelho, a separação das águas. Tem várias teorias, né, depois disso. Não é o caso aqui trazer, até porque eu não as conheço com profundidade. Então, capítulo 15. Cântico de Moisés pela libertação. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram a Maria este cântico, dizendo: cantarei a Maria no júbilo, porque se tem exaltado grandemente. Lançou ao mar os cavalos e os seus cavaleiros. Oiá, Maria, forte e glorioso, tem se tornado o nosso libertador. Este é o meu Alahá, eu o louvarei. O Alahá de meu pai, eu o exaltarei. Maria é poderoso e guerreiro, Maria é o seu nome.
Lançou o mar as carruagens do faraó e o seu exército. Fundou no Mar Vermelho os seus guerreiros escolhidos. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedras. Tua destra, ó Mariá, é gloriosa em poder. Tua destra, ó Mariá, derrotou os teus inimigos. Tu derrubaste com teu imenso poder os que te odiavam. Enviaste o teu furor e os consumiu como um pestor. Amontoaram-se as águas pelo sopro do teu alento. Acumularam-se as correntes como em odres. Os abismos foram congelados no coração do mar. Disse o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo e minha alma os devorará. Desembainharei a minha espada e os destroçará a minha mão. Mas tu sopraste o teu alento e o mar os cobriu. Eles afundaram como chumbo em águas poderosas. Quem é semelhante a ti, ó Maria? Quem é como tu, glorioso em tua santidade temível e magnífico que opera prodígios? Estendeste a tua destra e a terra os devorou. Guiaste em tua misericórdia e este povo que tu resgatasse, tu o conduziste com teu poder à tua santa morada. Os povos escutarão e estremecerão. O pavor capturou os habitantes da Filístia. Então os príncipes de Adom se assustaram. O temor se apoderou dos poderosos de Moabe. Todos os habitantes de Canaã ficaram confusos. Caiu sobre eles temor e tremor. Afundaram como pedra diante da grandeza de teu braço, até que passe o teu povo, ó Mariá, até que passe este povo ao qual tu livraste. Tu os trarás para plantá-los no monte da tua herança, lugar que fizeste para a tua habitação, ó Mariá, teu santuário, ó Mariá, que preparaste com tuas mãos. Mariá reinará eternamente, para sempre, porque os cavalos de Faraó com suas carruagens e os seus cavaleiros entraram no meio do mar, mas Mariá fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel andaram sobre a terra seca pelo meio do mar. Então, Mariã a profetisa, a irmã de Arão, tomou o pandeiro da sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com pandeiros e com tamborins. Mariã se dirigia assim: cantai com júbilo louvores a Mariá, pois grandemente se tem exaltado. Lançou ao mar os cavalos e os seus cavaleiros. Versículo 22. Moisés fez sair aos da casa de Israel do Mar Vermelho e se dirigiram ao deserto de Shod. E andaram 3 dias pelo deserto sem encontrar água. Chegaram a Morat, mas não puderam beber das águas de Morat, pois eram amargas, por isso chamaram o nome do lugar de Morat. Então o povo se queixou diante de Moisés e perguntaram a ele: que beberemos? E orou Moisés diante de Mariá. Mariá mostrou a ele uma árvore. Quando ele lançou a árvore nas águas, as águas se tornaram doces. Ali ensinou a ele leis e decretos, e ali o provou. Também disse a ele: se ouvires atentamente a voz de Mariá, teu Alahá, e fizeres o que é bom diante dele, obedecendo os seus mandamentos e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das pragas que vieram sobre os egípcios estarão sobre ti, porque eu sou Mariá, quem te sara. E vieram a Alim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Essa foi a passagem, né? A passagem deles pelo Mar Vermelho, e depois se estabeleceram ali naquele ponto, pelo menos temporariamente. Capítulo 16. Descontentamento dos filhos de Israel. Partiram de Alim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, o qual está entre Alim e o Sinai. No 15º dia do 2º mês, depois que saíram os filhos de Israel do Egito.
Então toda a congregação dos filhos de Israel murmurou no deserto contra Moisés e contra Arão. E os filhos de Israel diziam: quem dera tivéssemos morrido pela mão de Mariá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão e ficávamos fartos. Tu nos trouxeste a esse deserto para matar pela fome a toda a congregação dos filhos de Israel. Então disse Maria a Moisés: eis que eu farei com que chova para vós pão do céu, e o povo sairá a recolher a comida um dia após o outro, para que eu os experimente se andarão em minha lei ou não. E acontecerá no dia sexto que prepararão o que levarão, que será o dobro do que recolherão todo dia. Pois disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que Maria vos fez sair do Egito. E contemplareis a glória de Maria ao amanhecer, porque as vossas murmurações foram ouvidas diante de Maria. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Depois acrescentou Moisés: isso sucederá quando Maria vos der carne para comer ao entardecer, e pão a fartar pela manhã. Porque ouviu Maria as vossas murmurações, e vos murmurareis contra ele. Pois quem somos nós? Vossa murmuração não é contra nós, mas contra Maria. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: aproximai-vos da presença de Maria, porque Maria ouviu as vossas murmurações. Aconteceu que enquanto falava Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória de Maria apareceu em uma nuvem. E disse Maria a Moisés: eis que ouvi as murmurações dos filhos de Israel, por isso diga a eles: ao cair do sol comereis carne, e pela manhã sereis saciados de pão. Então sabereis que eu sou Maria, vossa Alahá. O povo estava sempre colocando em dúvida, né? Quantas vezes a gente não vê pessoas, né, querendo nos levar para um caminho do deserto e a gente não quer ir porque não quer sair da zona de conforto, né? Tá quentinho aqui, né? Tô sofrendo, mas tá quentinho, minha comida dentro do dia. Eu quero enfrentar o desafio do deserto para me libertar. Isso claramente é uma metáfora, né, gente? A gente vive isso diariamente, né? A gente prefere ficar preso, escravo, porque tem o conforto, né? Do que encarar os desafios do deserto, né? Como figura de linguagem aqui, para buscar o nosso caminho de libertação. Importante pensar nisso, né? As histórias bíblicas, elas são todas contadas de uma forma metafórica, para nos fazer pensar. Onde é que está? Onde é que está o seu deserto? Quem é o seu Egito? Onde é que está o seu deserto? Pensa nisso. Versículo 13. Aconteceu que ao entardecer subiram codornas e cobriram o acampamento. Pela manhã havia ao redor do acampamento uma camada de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, eis que sobre a superfície do deserto havia uma coisa pequena, grudenta, lastrada sobre o solo como uma geada. Ao vê-las, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Eles não sabiam o que era. Então Moisés respondeu: este é o alimento que Maria deu a vós para comer. E isto é o que ordenou Maria: colhei dele cada um que seja suficiente para comer. Tomareis uma medida por cabeça, de acordo com a quantidade de pessoas que cada um tenha na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e uns recolheram muito e outros pouco. Ao medir com a medida ao que havia recolhido, muito não sobrou, e ao que havia recolhido pouco, não houve falta. E cada um havia recolhido tanto quanto podia comer. Depois disse a eles Moisés: ninguém guardará dele até o amanhecer. Mas eles não obedeceram a Moisés, mas alguns guardaram algo dele para amanhã. Mas deu vermes e apodreceu. Moisés se irritou contra eles. E cada manhã recolhiam cada um
que lhe era o suficiente para se alimentar, e aquecia o sol e derretia. E sucedeu que ao sexto dia recolheram o dobro da porção, o dobro da medida para um. Foram todos os anciãos da congregação e informaram a Moisés. E disse a eles Moisés: Isto é o que disse Maria: amanhã é sábado de repouso, consagrado para Maria. E cozinhareis, cozinhai, e o que fervereis, fervei, e o que sobrar, guardai para vós, conservado até o amanhecer. E tal como os ordenara Moisés, guardaram-no até o amanhecer, e não deu vermes e não se decompôs. Depois disse a eles Moisés: Comei dele hoje, porque hoje é um dia de repouso para Maria. Esse dia não o encontrareis no campo. 6 dias o recolheis, mas no 7º dia, teu dia de repouso, nada haverá. Sucedeu que no 7º dia alguns do povo saíram para recolher, mas não encontraram. Disse Maria a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O povo é incrédulo, né? Então, Deus também, de novo, metáfora. Deus está dizendo que a gente não precisa acumular, a gente não precisa ficar armazenando. Nada vai faltar para quem segue as leis, né? Nada falta para quem segue Deus. Então, isso é um pouco do desapego que a gente fala, né? A gente quer acumular, a gente quer guardar, tanto fora quanto dentro. A própria obesidade é guardar energia. A gente quer consumir, né? Quando Deus falou: não, você tem o suficiente para cada dia. Todo mundo tem o suficiente para cada dia. Basta seguir as leis, né? Seguir as leis universais, as leis divinas. Vede que Maria deu a vós o dia de repouso. Por isso deu a vós Maria no 6º dia alimento para 2 dias. Permanecei cada um no seu lugar, e ninguém saia da sua casa durante o 7º dia. Assim, repousou o povo no 7º dia. E os filhos de Israel chamaram o seu nome Maná. Era parecido com uma semente de coentro branco, e o seu sabor era como o do favo de mel. Então disse Moisés: Isto é o que ordenou Maria: enchei uma medida de maná para que seja preservado através de vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando vos tirei do Egito. Depois disse Moisés a Arão: Toma uma vasilha e coloca nela uma medida cheia de maná. Deposita-o diante de Maria para que seja preservado por vossas gerações. E Arão o depositou diante do testemunho para ser preservado, como ordenara Maria, Moisés. Durante 40 anos, os filhos de Israel comeram no maná, até que chegaram à terra habitada, até que chegaram à fronteira da terra de Canaã. Eles comeram maná, uma medida equivalia à 10ª parte de um céu. Então eles comeram desse maná que foi oferecido aí por Deus a eles, né, ao longo dos 40 anos da travessia do deserto. E 17. A rocha de Orive. E de acordo com o mandato de Maria, os filhos de Israel partiram do deserto de Sim para continuar suas jornadas, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Por isso, contendou o povo com Moisés, dizendo a ele: Dá-nos água para que bebamos. E disse a eles Moisés: Por que contendeis comigo? Por que provocais a Maria? Mas o povo teve sede ali, e o povo murmurou contra Moisés, reclamando a ele: Por que não fizeste subir do Egito para nos matar de sede? Por que nos fizeste subir do Egito
para nos matar de sede, nossos filhos e nosso gado. Toda hora eles ficavam botando Moisés contra a parede, né? E orou Moisés a Mariá e disse: Que fareis a este povo? Mais um pouco e me apedrejarão. Então disse Mariá a Moisés: Passa diante do povo e conduz contigo dos anciãos de Israel, também a tua vara com a qual golpeaste o rio. Toma na tua mão e vai. Eis que eu estarei diante de ti sobre a rocha de Horiv. Isso. Tu golpearás a rocha e brotarão dela águas para que a gente beba. E Moisés assim o fez na presença dos anciãos dos filhos de Israel. Deixa eu ver se eu acho essa rocha. 17, 25. 17. Horeb. Horeb. Versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Os filhos de Israel haviam contendido, porque haviam provocado a Mariá ao dizer: Estará Mariá convosco ou não? 7. E deu aquele lugar de Massá e Meribá. Né? Aí o versículo 8. Veio Malique para fazer guerra contra Israel em Refidim. Então disse Moisés a Yeshua, a Josué: Escolhe, Yeshua e a Josué, escolhe alguns homens para que saias amanhã a fazer guerra contra Malique. E eis que eu estarei sobre o cume da colina com a vara de Alahá na minha mão. Amaleque. E Josué procedeu como dissera a ele Moisés e foi fazer guerra contra Amaleque. Entretanto, Moisés, Arão e Ur subiram ao cume da colina. E enquanto Moisés mantinha levantadas suas mãos, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. E como as mãos de Moisés se cansavam, tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que ele se sentasse sobre a pedra, enquanto Arão e Ur lhe sustentavam as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim derrotou Josué Amaleque e o seu povo a fio de espada. Depois disse Mariá a Moisés: Registra isso em um livro como memorial, e o apresenta a Yeshua, a Josué. E eu apresento a Josué, pois apagarei completamente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então Moisés construiu um altar e chamou o seu nome, Mariá Nassi, pois disse: Eis que a mão está contra o trono, a guerra de Mariá contra Amaleque de geração em geração. Então é isso. Teve essa guerra, né, dos povos, e aí Deus foi lá e deu esse suporte lá pro povo de Israel, para que eles de fato vencessem a guerra contra Amaleque. E pediu para que Moisés fizesse ali um altar, para que esse altar fosse, que esse momento fosse lembrado aí em Josué. Certo? Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui a nossa leitura de hoje, já quase 45 minutos de leitura.
Estamos no capítulo 17. Finalizamos 13, 14, 15, 16, 17 do livro de Êxodo da Bíblia Peshitta. A gente tem feito aí em torno de 5, né, por leitura. Estamos num ritmo legal. Na quarta-feira, a gente volta com uma continuidade aqui da leitura da Bíblia Peshitta. Tá bom? Agradeço aí a todos que estiveram conosco hoje. Agradeço mais uma vez a equipe da Clima Digital pelo suporte. E é isso aí. Uma ótima semana a todos. E essa segunda-feira, esse mês de setembro seja um mês abençoado para todos. Essa semana também. Um mês bastante prosperidade para todos aí, amor, né? Tranquilidade, paz nas suas casas, nas suas famílias. E muita saúde e prosperidade a todos. Tá bom? Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Nos vemos na quarta. Um grande abraço. Vamos em frente. Valeu.